às vezes a gente consegue avaliar essa deficiência nutricional. E o tutor muitas vezes vai falar isso para a gente, né? Ah, não tem algum exame que eu possa fazer para saber se ele está bem nutrido, se ele está bem alimentado? Vamos ver o que está acontecendo com esse animal. Né? Esse paciente, ó, se vocês lembrarem, a gente está falando de um paciente que está com uma perda óssea muito importante. Vocês já deduziram, né, que essa perda óssea é realmente por deficiência nutricional. Já mostrei que a alimentação dele é muito deficiente, né, causa uma deficiência importante. Mas vamos ver um hemograma desse animal. O que é esperado? Um paciente que está sob uma deficiência nutricional importante, o esperado é que ele tivesse uma anemia. Né? Muitas vezes as pessoas acham isso. Mas na prática não. Por quê? Porque o cão e o gato também, eles têm alguns mecanismos que fazem com que demore muito para que esse tipo de deficiência nutricional repercuta ali com uma anemia, com algumas alterações em exames laboratoriais mais básicos. Então aqui o que a gente tem? O hemograma desse animal, ele está com os valores ali, né, com os resultados dos exames, todos dentro do intervalo de referência. Então ele não tem anemia, como muitas vezes a gente vai supor que ele deveria ter. Quando a gente pega o leucograma, às vezes a gente vai achar, não, ele deveria ter uma leucopenia, mas não. Esse paciente ele não só não tem uma leucopenia, como ele tem uma leucocitose, provavelmente por esse processo inflamatório que a questão óssea dele está sendo submetida nesse momento. Tá? Então ele não tem nenhum marcador aqui que nos lembre um paciente com deficiência nutricional. E é muito importante a gente dizer isso porque o paciente que come uma alimentação ruim, isso não necessariamente vai repercutir nesses exames básicos. Vamos olhar agora alguns exames pensando em bioquímica básica, né? Então, por exemplo, ureia e creatinina nesse paciente estava ok, tá? Então estava dentro do intervalo de referência, mostrando que esse paciente não é um doente renal. Né? Na doença renal, a gente pode ter um quadro ósseo semelhante a esse, mas a gente conseguiu mostrar que esse paciente ele não tinha uma doença renal. Vamos olhar aqui o que talvez muita gente se pergunte, né? Como que estaria cálcio nesse paciente, cálcio e fósforo. Mostrei para vocês que a alimentação dele não fornece adequadamente isso. Então, quando a gente pega aqui a concentração de cálcio no sangue, tanto cálcio total como calciônico, nesse animal, eles estão dentro do adequado. Tá? Por que está dentro do adequado? Porque esse paciente ele está retirando o cálcio dos ossos para que no sangue a concentração fique adequada. Tá? Então, de novo, esses exames não necessariamente vão mostrar para a gente uma deficiência nutricional. Tá? Então, o que eu deveria observar? A gente pode avaliar alguns outros exames de sangue para chegar em alguma evidência maior. Então, aqui, o que a gente conseguiu fazer? Que é o que eu comentei com vocês do porquê eu gosto bastante desse caso, né? E uso bastante ele em aula. Porque a gente mostrou esses dois fatores aqui que eu destaco para vocês, que é o PTH, que é o paratormônio, né? Foi o que aconteceu com aquele paciente. Ok? Então, isso aqui é para a gente entender como funciona a homeostase nutricional. E qual que é a relação, então, dos nutrientes com a cirurgia em si? Tá? O paciente, quando ele não recebe adequadamente os nutrientes, ele começa a ter uma dificuldade na sua resposta imune. Por quê? Porque os nutrientes eles estão relacionados com uma adequada resposta imune. Para o paciente que passou por uma cirurgia ter uma cicatrização, né, conseguir realizar uma cicatrização, conseguir realizar um reparo num tecido que tenha sido lesionado, ele precisa de nutriente para isso. Ele precisa de aminoácido, ele precisa de mineral, ele precisa de vitamina, para conseguir realmente passar por todo esse processo de recuperação desse procedimento cirúrgico que ele tenha sido submetido. Nesse contexto, pessoal, é importante a gente lembrar que o metabolismo dos fármacos ele vai ser muito dependente de alguns fatores, né, nutricionais. Por exemplo, são proteínas que carregam alguns fármacos no corpo. Para que haja a atividade de alguns medicamentos, eles precisam passar por metabolização hepática. Isso é dependente de cofatores, né, nutricionais, como vitaminas, alguns minerais. Então, tudo isso acaba sendo dependente da nutrição que esse animal está recebendo. Tá? Quando esse paciente está bem nutrido, ele mantém uma adequada saúde intestinal, isso reduz o risco de infecções,
né, principalmente de translocação bacteriana, né, de micro-organismos que estão no intestino, de adentrarem de maneira excessiva ali corrente sanguínea, né, e conseguirem se alojar em alguns pontos do corpo. E todo esse processo, ele acaba minimizando, né, um pouco do processo inflamatório que pode acontecer de maneira excessiva em algumas situações. Né? A inflamação até certo ponto ela é benéfica, né, principalmente para vocês que trabalham com cirurgia, a gente precisa, né, que o tecido tenha o mínimo de cascata inflamatória para que haja a cicatrização, a reparação textual. Os alimentos coadjuvantes, os específicos e os mastigáveis. Aqui, nessa nossa conversa de hoje, a gente está falando do alimento completo. Tem que estar escrito isso no rótulo. Se não tiver escrito alimento completo, quer dizer que pode não ser indicado para aquele paciente comer a vida inteira, porque ele não vai suprir tudo que esse animal precisa receber, ok? Então, esse é um conceito importante quando a gente pensa em homeostasia nutricional. Como que a gente faz para que um alimento seja completo? Tá? Obviamente, aqui nessa nossa aula, a ideia não é que vocês saibam formular alimentos para que eles sejam completos. A ideia é que vocês entendam os conceitos básicos para conseguir aplicar, né, aquilo que já vem pronto, né, os alimentos que já vêm prontos. Então, mas como que é uma formulação? Né, para vocês entenderem. Eu brinco que a formulação é pegar e desenhar. Né? Então, o formulador, ele está desenhando ali na cabeça dele o que ele quer que aquele alimento contenha. Né? Então, é como se ele estivesse fazendo um desenho mesmo. Então, eu quero que ele tenha tanto de proteína, tanto de gordura, não tenha determinados nutrientes. Aí ele vai, depois que ele faz esse desenho, ele vai tentar encaixar nesse desenho os alimentos, inclusive a suplementação de vitamina, de mineral, né, que são chamados premix, e vai determinar aquilo que ele não quer que seja acrescentado, por exemplo, alimentos considerados como tóxicos, então são tóxicos para cães e gatos, cebola, alho, uva, abacate, carambola, né, são alguns alimentos que a gente não vai querer acrescentar na alimentação, né, seja um alimento comercial, seja uma alimentação caseira, e para isso, para essa formulação dar certo, ele tem que usar aí algumas bases nutricionais. Então, o que são as bases nutricionais? São unidades. Então, ele precisa fornecer alguns nutrientes em gramas por quilo, em gramas por caloria, em porcentagem de matéria seca, e a distribuição desses nutrientes junto à caloria tem que ser uma distribuição adequada. Ao mesmo tempo, ele tem que entender, né, ali quando a gente está falando da formulação, tem que entender do metabolismo dos nutrientes para conseguir linkar se, por exemplo, a proteína, por quais etapas metabólicas ela passa, para que ele saiba se para aquela determinada situação precisa dar mais ou menos proteína. Com isso, ele vai entender as necessidades nutricionais e ele só consegue fornecer uma alimentação completa, adequada, se ele tiver aí informações sobre a digestibilidade dos alimentos. Tá? E esse também é